A seguir, você ouvirá uma ministração do presbítero Felipe Augusto. Amados irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Abram vossas Bíblias no livro de Esdras. Esdras, capítulo de número 5. Aleluia. Maravilhoso Deus. Hoje nós vamos aprender um pouco, não do que vem da minha parte, mas do que vem da parte do Rabi da Galileia. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Quem encontrou, diga amém. Assim diz a palavra do Senhor em Esdras, livro de Esdras, capítulo de número 5. Então os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, lhes profetizaram. Então levantou-se Zorobabel com os filhos de Sealtiel e Josué, o filho de Josadac, e começaram a edificar a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. E com eles estavam os profetas de Deus, lhes ajudando. Só até aqui. Senhor Deus, amado Pai, é em nome do Senhor Jesus Cristo que eu quero mais uma vez entrar em Tua presença, ó Pai amado, para lhe pedir, por favor, venha falar com a Tua igreja neste momento. Ó Senhor Jesus Cristo, opera sinais e maravilhas agora. Fala aos corações, Espírito Santo de Deus, através do poder da Tua palavra. Que não seja mais eu aqui, mas o Teu Espírito Santo ministrando aos corações. Por favor, Senhor Jesus Cristo, eu lhe peço, envie a Tua palavra com poder para a Tua igreja. Aviva a Tua obra no meio dos anos, para a glória do Teu santo nome, tão somente. Amém e amém. E você pode se sentar dando glória a Deus. Aleluia. Meus amados irmãos, eu lia este texto, esses versículos em casa, após ter lido a história completa, após ter feito uma revisão do que eu iria pregar para a igreja, e eu comecei a ler estes dois versículos para poder eles ficarem marcados em minha mente. Eu gosto de ficar relendo os versículos que eu vou pregar em cima, eles somente isolados, como se fosse um textual, para que a mensagem venha através daquele texto que eu vou ler, e não simplesmente narrar a história em si. Amém? E enquanto eu lia o texto, eu percebi que meu rosto começou a ficar encharcado, meu rosto começou a ficar molhado, porque eu comecei a chorar, e eu chorava muito enquanto lia o texto, porque este texto ele é tão atual aos nossos dias, quanto foi na época em que foi profetizado, quanto na época em que foi escrito. Eu chorava enquanto leio, como se eu estivesse assistindo um filme. Não tem quando estamos assistindo um filme e nós nos emocionamos e não sabemos porque estamos chorando. Da mesma forma, eu comecei a chorar enquanto lia este texto. Eu não estava soluçando nem chorando com muitas emoções, mas era aquele choro que vinha e meu rosto ficava todo molhado, porque eu sabia a profundidade deste texto. E nós muitas vezes estamos vivendo esse texto em nossos dias. Deixa eu te dizer uma coisa. O povo estava distante de Deus. O povo, eles não estavam indo à casa do Senhor. O profeta vai dizer que a casa do Senhor estava deserta. Esta foi a profecia que Ageu deu ao povo, que a casa do Senhor está deserta. E até quando a casa do Senhor deveria estar deserta e eles estariam em suas casas, aconchegados? Até quando eles diriam que não seria tempo de construir a casa do Senhor? Porém, para narrar para vocês melhor esta história, esta profecia, explicar esta profecia, tanto do profeta Ageu, tanto do profeta Zacarias, nós temos que ir um pouquinho atrás, para termos um contexto bíblico. E, meus irmãos, aleluia, após o povo de Israel ter
levado, ter sido tirado do Egito, o povo de Israel pecou muito aos olhos de Deus. O povo de Israel fez o que era mal aos olhos de Deus. E Deus se entristeceu com isso e falou: eu vou pesar minha mão sobre o povo de Israel, sobre o povo de Judá. Porque o povo de Israel havia pecado tanto aos olhos de Deus que eles se dividiram. E Deus não gosta de divisão. Deus, Ele odeia a divisão. A Bíblia, a palavra do Senhor vai dizer: quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Porém, Israel, como um povo em sua totalidade, não vivia em união. Ele estava dividido entre o reino do norte e o reino do sul. Eles não viviam mais como irmãos. E o povo de Israel foi levado cativo pelos assírios. E o povo de Judá, após muito tempo, também teve este mesmo fim. Foi o imperador Nabucodonosor quem invadiu Jerusalém. Quando o imperador Nabucodonosor invadiu Jerusalém para levá-lo cativo, ele destruiu, aleluia, o templo que Salomão edificou para a adoração exclusiva do Deus vivo, do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O tema da mensagem de hoje é a reedificação do templo, ou então a edificação do templo de Zorobabel. E Salomão destruiu a cidade de Jerusalém, deixou aquela cidade devastada e levou cativo todo o povo de Judá, deixando simplesmente apenas os mendigos, deixando apenas os aleijados, os cegos, os mancos, as pessoas que tinham defeito. E o tempo passou. Nabucodonosor, ele teve um sonho que o perturbou. Era Deus que estava incomodando Nabucodonosor. Era Deus que estava falando com aquele homem ímpio, porém revelando a ele o que ele iria fazer no futuro. E Nabucodonosor teve um sonho a qual ele não se lembrava. E ele estava tão incomodado com este sonho que ele chamou todos os magos e sábios do seu reino para poder interpretar o sonho. Porém, Nabucodonosor não se lembrava do sonho. Então, eles tinham que adivinhar qual era o sonho de Nabucodonosor. Deixa eu te dizer uma coisa: se aqueles homens eles eram magos, sábios e adivinhos, o rei Nabucodonosor queria que eles demonstrassem que eles realmente mereciam este título de adivinho, de sábio, de mago. Porém, aqueles homens não foram capazes de declarar qual foi o sonho do rei Nabucodonosor. Muitas vezes as pessoas aí fora querem se intitular alguma coisa, porém elas não são capazes de demonstrar que são merecedoras daquele título. Aleluia. E então o rei Nabucodonosor, ele vai declarar a morte por decapitação, se eu não me engano, daqueles homens. Porém havia um homem de Israel, um homem de Judá, chamado Daniel. Ele era profeta. E Daniel, ele pede um tempo ao rei Nabucodonosor para que ele interpretasse o sonho. E ele então com seus amigos Sadraque, Mesaque e Abednego vão orar. E eles oram ao Senhor, Deus de Israel. E Deus vai e lhes revela o sonho de Nabucodonosor, juntamente com sua interpretação. E Daniel chega para o rei e vai dizer que o rei sonhou com uma estátua enorme. Era a sua imagem. E a sua estátua tinha cabeça de ouro. E os metais que iam das partes que iam sendo mais inferiores ia diminuindo a qualidade do metal. Por exemplo, a cabeça era de ouro, porém os braços eram de ferro, e assim sucessivamente ia diminuindo a qualidade do metal. Porém, eu só quero falar dos braços, da cabeça e dos dois braços. Amém? Amém. E Daniel vai dizer que a cabeça era o império do rei Nabucodonosor, que foi o império mais rico de toda a terra, o império mais rico que já houve na história. Nunca houve na história um império tão rico quanto o império babilônico. Porém,
disse que um dia este império iria cair e que dois impérios iriam se aliar para poder estar num lugar, para poder tomar à força o reinado de Nabucodonosor. E estes dois impérios se levantaram, eram os impérios dos Medos e dos Persas. O tempo passou e os Medos e Persas vieram e invadiram Babilônia. Aleluia! E tomaram conta de tudo. Eles derrubaram o Império Babilônico e ascenderam ao trono. É então que vai se dar início à história da qual acabamos de ler. A palavra do Senhor vai dizer que no primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, o Deus incomodou o coração do rei. Isso está lá em 1 Esdras, caso você queira ver em casa. E Deus incomodou o coração do rei e ele vai dizer, vai dar um decreto, dizendo que, aleluia, Deus lhe deu os reinos da terra e por isso ele iria permitir que o seu povo tornasse para Jerusalém, para lhe edificar a casa de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, muitas vezes, e isso é muito importante a gente entender, muitas vezes as pessoas do mundo, porque Ciro era um homem ímpio, Ciro ele não era um servo de Deus, muitas vezes as pessoas do mundo prestam mais cultos de ação de graça do que os próprios crentes, do que os próprios servos do Senhor. E nós temos que ter muito cuidado com isso. Quando nós conquistarmos alguma coisa, nós temos que reconhecer que é o Senhor Deus de Israel, o Deus da igreja, quem concede todas as coisas ao homem. Amém? Aleluia! E Ciro ele dá um decreto, ele vai dizer que o povo podia retornar para o seu lar. E então Esdras vai com um grupo de gente tornando para Israel, para Judá, para Jerusalém. E eles chegam em Jerusalém e eles começam a reconstruir o templo. Porém, a primeira coisa que eles vão reconstruir é o altar. Porque nós não podemos adorar a Deus se o nosso altar estiver destruído. Nós não podemos adorar a Deus, minha diaconisa, se o altar estiver destruído. Olha, qual é o altar do crente? O altar do crente é o coração. Aleluia! Nós somos templo, nós somos um templo para o Espírito Santo de Deus. E se nós temos templo, nós temos um altar dentro de nós, que é o nosso coração. E este altar deve estar sempre limpo, sempre puro, sempre purificado, para poder, quando adorarmos a Deus e entregarmos um sacrifício, a chama do Espírito Santo arde em nosso coração e leve com um aroma de suave as narinas do Deus eterno. Aleluia! Oh, aleluia! Glória! E a primeira coisa a ser reconstruída é o altar. Mas como que nós vamos reconstruir o nosso altar? Que às vezes nós pecamos contra o Senhor. Às vezes eu e você estamos em pecado com o Senhor que só nós sabemos. Mas como que vamos nos achegar novamente a Deus? Deixa eu dizer uma coisa. Arrependimento. Aleluia! Apenas o arrependimento é capaz de reconstruir o verdadeiro altar. Se você se arrepender verdadeiramente, é como se você, vai dizer os sábios de Israel, tivesse viajado a Jerusalém, feito romaria, e edificado todo o templo e reedificado o altar de Deus. Aleluia! Glória! Então, após eles terem edificado o altar de Deus, após eles terem louvado a Deus por terem edificado o altar, eles lançaram o fundamento. E então, porque eles lançam o fundamento, eles veem que a obra está engatinhando, digamos assim, ela está tomando forma, o povo louva a Deus. Será que nós temos louvado a Deus quando vemos um projeto de nosso irmão, de nossa irmã, saindo do papel?
Será que nós temos louvado a Deus não apenas pelos nossos projetos, mas será que nós temos ajudado o nosso irmão, nossa irmã a lançar o fundamento do projeto dele e louvado a Deus porque está dando certo o projeto da minha irmã, do meu irmão? Aleluia. Glória a Deus. Oh, meu Deus. Porém, alguns sacerdotes, levitas e chefes dos clãs das tribos que viram a glória da primeira casa choraram de tristeza. O povo estava louvando a Deus. O povo, os mais jovens, estavam glorificando o nome do Senhor. Eles estavam tocando suas harpas e estavam louvando o nome de Deus. Eles bradavam de alegria, gritavam. Porém, os mais velhos que haviam visto o templo de Salomão, que era feito de ouro puro, as mais nobres madeiras, quando viram aquela casa simples, feita simplesmente de madeira, pequenininha, eles olharam e falaram: isso aí não vai dar nada não. Isso aí não é nada não comparado ao que o grande rei Salomão fez lá no passado. As pessoas muitas vezes querem nos comparar com outras pessoas que vieram antes de nós, para diminuir a obra que Deus tem em nossas vidas. Porém, deixa eu dizer uma coisa: o chamado de cada crente é individual e importante para Deus. Eu não posso pegar um pastor Rogério da vida e compará-lo com um Billy Graham da vida. Eu não posso pegar um Billy Graham da vida e compará-lo com um apóstolo Paulo da vida. Cada um deles tiveram o seu chamado específico. Cada um deles foi chamado para pregar a um grupo de pessoas específicas. Cada um deles foi chamado para falar de uma maneira específica. Aleluia. Talvez você seja, aleluias, comparado com alguém no seu trabalho, onde você está durante o seu dia. Mas deixa eu dizer uma coisa: você é única, você é único aos olhos de Deus. Aleluia. E o povo estava ali e não dava para entender mais se eram gritos de alegria ou se eram gritos de tristeza. Porém, o que importa é que fora lançado o fundamento. Porém, os inimigos do povo de Israel, do povo de Judá, melhor falando, ouviram aquela notícia e escreveram cartas para o rei, acusando o povo de rebeldia, e forçaram o povo de Judá a pararem a obra de Deus. O povo é forçado a parar a construção do templo, então. Aleluia. Porém, o povo não lutou contra esta atitude má dos povos vizinhos. O povo simplesmente aceitou a situação e se acomodou. Deixa eu dizer uma coisa: muitas vezes vou tentar nos parar, auxiliar em algo. Quando ouvirem o que Deus está fazendo em nossas vidas, vão se levantar para liberar palavras para tentar nos parar. E muitos param e se acomodam e dizem: se está tendo este levante do inimigo, é porque ainda não é tempo de Deus. E o povo de Israel dizia isso. O povo de Judá dizia: ainda não é chegado o tempo de Deus, porque há muita opressão, há muito contrariação. Os povos estão se levantando contra nós, então nós não podemos fazer a obra de Deus. Deus não está conosco, porque se Deus estivesse conosco, Deus os impediria de se levantarem contra nós. Quantas pessoas já disseram isso para nós? Quantas pessoas já tentaram nos fazer parar, porque falando que
porque se há oposição, é porque Deus não está na nossa vida, porque Deus não está no ministério, porque Deus não está no negócio. Mas deixa eu dizer uma coisa, é quando há oposição que Deus está no negócio, sim. Aleluia. É quando há uma tempestade que Jesus está no barco. Aleluia. Aleluia. Porque quando Satanás vê que as coisas estão dando certo, quando Satanás vê que as coisas estão fluindo, quando Satanás vê que Jesus já liberou uma palavra de bênção para mim e para você, ele vai se levantar para tentar impedir a bênção de chegar. Daniel estava orando, pedindo uma resposta para Deus. Ele jejuou por 21 dias. Ele jejuou por 21 dias, irmã Lili, e a resposta não chegava. E quando terminou esse tempo de oração e de jejum, aleluia, ele teve uma experiência magnífica. O anjo do Senhor chegou para Daniel e lhe disse que ele não havia chegado ainda, porque ele estava em peleja nas regiões celestiais. Nós temos que entender, amados irmãos, que existe um mundo espiritual ao nosso redor. É verdade. Que existem anjos e arcanjos lutando ao nosso favor. Aleluia. Existem miríades de anjos obedecendo a voz do Senhor ao nosso favor. Porém também existem principados e potestades que se levantam contra nós. E nós temos que estar preparados para toda boa obra. Glória! Aleluia! E o povo havia aceitado a situação, se acomodado. Então Deus levanta 2 profetas que nós acabamos de ler, Ageu e Zacarias, filho de Ido, que profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel. Nós lemos que eles profetizaram. O profeta Ageu e o profeta Zacarias, eles são 2 profetas menores do Antigo Testamento. Mas eles não são profetas menores por conta da baixa estatura deles. Eles não eram profetas menores porque eles tinham menos autoridade, mas simplesmente porque eles escreveram menos que os demais profetas, como Isaías, Jeremias e os outros que escreveram. Mas o que estes profetas profetizaram ao povo da parte de Deus, que os animou e os fez tornar a construção do templo, como nós lemos aqui. Vejamos primeiramente a profecia de Ageu. Como nós já vimos, o povo dizia que ainda não tinha chegado o tempo de edificar o templo. E essa foi a resposta do Senhor através da boca de Ageu. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos, subi ao monte, e trazei madeira, e edificai a casa, e dela me deleitarei, e serei glorificado, diz o Senhor. Aleluia! Quem aí tem madeira? Glória! Glória a Deus! Madeira na Bíblia serve para 2 coisas. Aleluia! Para edificar e para manter a chama acesa. Glória! Aleluia! Olha para quem está do seu lado e diga: eu trouxe madeira. Glória a Deus! Eu trouxe madeira. Como aplicar esta profecia aos nossos dias? Subir ao monte e trazer madeira. Será que é para nós subirmos aos montes que tem aí ao redor da cidade, como um lenhador, com um machado na mão, e trazer madeira para a igreja? Não. Deixa eu espiritualizar isso aqui para você entender. Deus naquela época estava falando literalmente: subam os montes e tragam madeira para a minha casa. Mas para nós, igreja do Senhor, Ele está dizendo: suba ao monte, me busque pela madrugada. Aleluia. Me busque em secreto. Glória, busque a minha face. Aleluia. Pegue a madeira, que é a minha palavra,
disser na minha casa, edifique, 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 mas edificará quem? Edificará este irmão que está do seu lado, com uma palavra de sabedoria, com uma palavra de conhecimento, aleluia, com uma profecia do Senhor. Porque, irmãos, nós fazemos parte do corpo de Cristo. Cristo é o Beta Hamikdash. Cristo, ele é o templo do Senhor. E nós somos como pedras vivas que se compõem este templo, vai dizer o apóstolo Pedro. Cristo, ele é o templo do Senhor. E nós temos que edificar esse templo, edificando uns aos outros. Aleluia. Este é um mistério tremendo, irmãos, tremendo. Que se nós entendêssemos, nós gostaríamos cada vez mais a face do Senhor, mais e mais e mais e mais, para poder edificar os nossos amados irmãos que aqui estão. Às vezes quem está aqui do seu lado apenas precisa ouvir um Jesus te ama, e nós temos vergonha de dizer. Verdade, meu Deus. E mais à frente, na profecia de Ageu, ele vai dizer acerca da futura glória do templo. Glória ao teu santo nome. Glória. Assim disse o Senhor através da boca do profeta Ageu: quem há entre vós dos sobreviventes que viu esta casa na sua primeira glória? Quem que está a verdes agora? O que está a verdes agora? Não é como nada em vossos olhos? A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei paz, diz o Senhor dos exércitos. Oh, glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Aleluia. Esta, meus irmãos, é uma profecia tremenda, que nós temos que olhar com atenção. Quem é entre vós os sobreviventes que viu esta casa da sua glória primeira, disse o Senhor. Porque, meus irmãos, o povo estava murmurando, falando que a glória da primeira casa era muito maior. Porém o Senhor Deus, ele ouviu e respondeu ao povo. Deixa eu dizer uma coisa: talvez estejam murmurando aí fora, talvez estejam murmurando no meio da igreja, mas o Senhor, ele ouviu e vai responder. Ele vai responder ao meu e ao seu respeito. Se estiverem murmurando ao meu e ao seu respeito, a obra que o Senhor tem feito em nossas vidas, o Senhor vai responder, porque Ele é fiel para concluir a boa obra que Ele começou. Aleluia. E o Senhor vai dizer: a glória desta última casa será maior do que a da primeira. A glória da primeira casa, meus irmãos, estava baseada no ouro, na prata, estava baseada nessas coisas físicas. É claro que a glória do Senhor se manifestava como forma de fumaça, mas Deus queria algo maior para o povo. E o povo olhava para a segunda casa simples, olhava, não via a glória física, e a presença de Deus já se manifestava mais como fumaça, porque o povo havia perdido a glória de Deus. Por conta do pecado do povo. Mas o Senhor disse: a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Por quê? Porque haveria paz. Quem é o príncipe da paz? Aleluia! É o Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Oh, aleluia!
seu marido e um bebezinho. E ela colocou aquele bebezinho para ser circuncidado, para ser apresentado a Deus. Era o nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. A palavra do Senhor vai dizer que Ele tabernaculou entre nós. Ele é o tabernáculo santo. Se Ele é o tabernáculo, a presença, a glória está dentro dele. Aleluia. Então por isso, quando Ele pisou os pés naquele lugar, manifestou-se a presença do Senhor. Aleluia. Muito maior do que se manifestava nos tempos de Salomão. Meu Deus. Que maravilha. Vamos prosseguir agora para a visão que Zacarias teve e passou para o povo. Ora, quem despreza o dia das coisas pequenas, pois estes 7 se alegrarão vendo o prumo na mão de Zorobabel. São estes os 7 olhos do Senhor que discorrem por toda a terra. Meus irmãos, Deus ele tinha algo grande na vida de Zorobabel, o governador de Judá. Porém, Zorobabel ele estava cabisbaixo. Zorobabel ele estava desanimado por conta das palavras da população. Ele estava pensando em parar, ele estava pensando em desistir. Muitas vezes nós pensamos em desistir da obra a qual Deus nos confiou, da obra a qual Deus nos colocou em nossas mãos. Verdade. Porém o Senhor Deus disse que o prumo continuaria nas mãos de Zorobabel. Aleluia. O que é o prumo? O prumo é uma ferramenta de construção para que tudo saia do jeito certo. Para tudo sair do jeito certo, quem deve estar à frente da obra é quem Deus colocou lá. Aleluia. Não vai ser outro que vai concluir a obra a qual Deus confiou a você. Aleluia. O decanta. Zorobabel foi um homem muito importante na Bíblia, porém pouco falado, porque a história de Zorobabel se confunde com a história do povo. Às vezes nossa história pode ser confundida com a história do povo. Aleluia. Mas Deus sabe do coração de cada um de nós. Aleluia. O decanta la Oh Espírito Santo de Deus, fala com a vontade. Aleluia, aleluia. Maravilhoso, Deus. Aleluia. Glória, Glorifica o nome do Senhor. Glorifica o nome do Senhor. Porque o Senhor está dizendo aqui esta noite que a obra que Ele confiou nas suas mãos, o prumo vai continuar nas suas mãos. Aleluia, Jesus. E aqueles 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus, vão se alegrar. Meu Deus. Se decanta la não importa o que falam, não importa se não chamam para pregar, a obra que tem na sua vida é diferente. É diferente, é diferente, é diferente. Decanta la eu quero derramar uma unção diferente sobre a sua vida. Apenas abre o seu coração. Lembra-se de Estevão que pregou? Lembra-se de Apolo? Estes homens foram confundidos com a multidão. Oh, aleluia! Mas eu fiz grandes coisas através da vida deles. Um foi apedrejado,
vidas, mas eu fiz através da vida dele, assim como eu quis, e assim eu farei como eu quiser através da sua vida. Aleluia. Aleluia. Receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus algo novo da parte do Senhor. Uma unção apostólica está fluindo aqui. Uma unção apostólica, uma unção nova. Uma unção nova de episcopado, de liderança, oh, Deus grande, Deus grande, Deus grande, Deus grande. Ao mesmo unção de Tiago, bispo de Jerusalém, eu colocarei em tuas mãos uma porção, diz o Senhor.